retrasada, a gente falou de obesidade, deixei um espaço para que vocês colocassem as dúvidas. E agora vamos fazer um fechamento nesse tema obesidade, focando principalmente nos alimentos, né? A gente vai dar uma pincelada, vai dar uma revisada nos conteúdos que a gente já viu, vamos focar nos alimentos e ao final eu vou colocar o link aqui do questionário para vocês poderem responder, para a gente ter um registro desse conteúdo lá como atividade. Já coloquei ontem para a turma A, né? Vocês viram lá no grupo, mas eu pedi para vocês não responderem ainda, porque algumas dúvidas, algumas respostas poderiam estar nessa aula que vocês ainda não haviam assistido. Obesidade, então, né? A gente tem que entender para tratar. E quanto mais o paciente compreender sobre os alimentos mesmo, né? Que a gente tem aí a mídia falando várias informações, e o paciente às vezes fica em dúvida sobre qual alimento é saudável ou não saudável, se algum deles é proibido, se fruta faz mal. Esses dias eu estava vendo na mídia, eu estou acompanhando aqui no Instagram algumas coisas, e as pessoas com dúvida se frutas podem fazer mal para a saúde, faz mal para a saúde. Da onde vem essa dúvida? Dos estudos com a frutose. Frutose em excesso pode gerar um aumento da glicemia, pode gerar um aumento do sobrepeso, mas essa frutose é uma frutose industrializada, é o xarope de frutose. Sabe melado? Sabe panqueca nos Estados Unidos, que eles jogam melado por cima? Aquele melado não é mel, é um xarope de frutose obtido através do xarope de milho. Então, é essa frutose que está nos estudos, que alguns profissionais indicam como ruim. Alguns estudos indicam como ruim, o excesso de frutose. Não é a frutose presente nas frutas. É a mesma substância? Mas a concentração é completamente diferente. É que nem você falar que um copo d'água faz mal ou uma piscina de 1.000 litros faz mal. É bem diferente a concentração, a quantidade, tá? Então, você não vai tomar 1.000 litros de água em um dia, porque isso faria mal. Mas tomar 2 litros d'água não faz mal. A frutose das frutas não faz mal, porque a quantidade é muito pequena. Quando a gente vai para produtos ultraprocessados, ricos em xarope de frutose, aí pode começar a fazer mal pelo excesso, tá? E eu coloco essa frase aqui, eu acho que eu já passei ela para vocês antes, né? Mas vamos lá. A corpulência não é apenas uma enfermidade em si, mas também o prenúncio de outras. A morte súbita é mais comum naqueles que são naturalmente gordos do que nos magros. Isso é de 400 anos antes de Cristo. Não é de agora que a gente sabe que a obesidade acaba favorecendo o surgimento de outras doenças. A gente já comentou um pouco disso nas outras aulas. As referências, né, da onde a gente busca um saber correto, aonde a gente tira dúvidas sobre obesidade, sobre os alimentos. A gente pode buscar no site do Ministério da Saúde, a gente pode buscar nas organizações. E quanto à obesidade, a referência principal é a ABESO. A ABESO, né, é uma associação de estudo da obesidade e síndrome metabólica. Ela é uma associação de médicos, nutricionistas, enfermeiros, educadores físicos, etc. E eles fazem congressos para debater o que tem de concreto, o que tem de certo sobre o tratamento da obesidade, o que apareceu de novidade, o que já foi provado, e publicam as diretrizes brasileiras de combate à obesidade. Tá? Inclusive, a ABESO tem o Instagram, né? Tá nas redes sociais, e eles têm campanhas, né, todos os anos, e a campanha desse ano é cuidar de todas as formas. E aí vem esse manifesto,
que vai várias especialidades médicas, né? A psiquiatria, a obstetria, o fonoaudiólogo, o que cada um pode cuidar do paciente obeso. Por quê? Para deixar bem claro, para ressaltar que o tratamento da obesidade é feito por muitos profissionais, né? É um tratamento multidisciplinar. O Ministério da Saúde, né, o governo, ele publica orientações para os profissionais de saúde, principalmente da rede pública, mas também fica acessível para qualquer cidadão ou profissional de saúde. Você pode baixar no Ministério da Saúde. Esse é o caderno 38, que é estratégia para o cuidado da pessoa com doença crônica, obesidade. Doença crônica, obesidade. A obesidade por si só, ela é considerada uma doença, ok? E aí esse caderno tem lá quase 300 páginas de orientações e trata por vários aspectos, o aspecto da educação física, o aspecto da nutrição, o aspecto médico, o aspecto da cirurgia, e também usei aqui como referência. Manual de diretrizes para enfrentamento da obesidade na saúde suplementar brasileira, também ali com apoio da Agência Nacional de Suplementação Alimentar, que foi publicado no Rio de Janeiro, da Sociedade de Endocrinologia. Dentro dessas diretrizes da ABESO, já tem um consenso, já foi revisado, né, por outros órgãos também, órgãos médicos, o CRN. Então, essas publicações da ABESO de diretrizes do tratamento da obesidade é um dos pontos que a gente tem como mais seguro dos tratamentos que podem haver, que estão comprovados, tá? Falei para vocês que tem um aspecto genético muito forte na obesidade, mas que isso, né, você tem que entender da onde vem essa obesidade. A gente precisa que o paciente compreenda que alguma coisa está levando ele para a obesidade, que não é exatamente culpa dele, ele não precisa se sentir culpado por essa obesidade, ele não precisa ficar se comparando com outras pessoas, mas ele tem que entender que se ele percebeu, sim, que ele tem facilidade para ganhar peso, para acumular gordura, ele precisa se mexer, ele precisa investir o tempo, a dedicação dele mais do que os outros, né? Se ele percebeu que ele é diferente, ele não pode querer fazer o que todo mundo faz, ele tem que fazer também diferente. O que é esse diferente? É cuidar mais da alimentação do que os outros, é focar na atividade física mais do que os outros. Talvez ele precise usar medicação, talvez ele precise de uma cirurgia para o tratamento da obesidade. A obesidade é um problema de saúde pública no Brasil, dados do Brasil. Mais de 50% dos adultos estão acima do peso. É uma coisa já comum estar acima do peso. Visualmente, a gente já não identifica a pessoa que está num peso saudável. A maioria das pessoas que você olha na rua e fala, não, até que ele é magro, geralmente ele já está no sobrepeso. Ele ainda não está na obesidade, a obesidade é um degrau depois, né? Mas ele já está no sobrepeso. A gente já acostumou visualmente com o sobrepeso, tá? Só que ele já é o primeiro degrau para você se tornar uma pessoa obesa, e quanto mais acúmulo de gordura, quanto maior o seu grau de obesidade, mais comorbidades, mais doenças estão associadas. Quais doenças essas? Né? Além da doença obesidade, a doença básica, você vai ter apneia de sono, acidente vascular cerebral, arteriotrombose, refluxo, pressão alta, diabetes, colesterol alto. Isso tudo combina, né? Ele termina em um incidente agudo do miocárdio, né? Um infarto ou um derrame. É o jeito que acabam essas doenças, né? No final vai dar este problema que vai dar a causa à morte.
Mas antes disso tem um período grande de doenças associadas, causando uma má qualidade de vida muito grande para esse paciente. Os principais ali, né? Acidente vascular cerebral, hipertensão, infarto, diabetes, esteatose hepática, colesterol alto. A obesidade, quando você pega indivíduos obesos e compara com indivíduos da mesma idade, mesmo gênero, mesma classe social, mesmo nível de educação, se você pega uma pessoa com os outros parâmetros, todos iguais, mas um deles é obeso e o outro tem o peso eutrófico, um peso dentro dos parâmetros normais, né? As chances desse paciente com obesidade, seja ele com nível superior ou não, seja ele com um salário de R$ 5.000 ao mês ou não, se ele está obeso, a chance dele ter colesterol alto é 50% maior, a chance dele ter um infarto é 50% maior, a chance dele ter pressão alta, mesmo estando abaixo dos 30 anos, é 50% maior, a chance de ter diabetes é 25% maior, a chance de ter câncer é 300 vezes maior, é 3 vezes mais, né? Ali não botou em porcento, botou 3 vezes, é 300 vezes maior. O câncer está super relacionado com a obesidade. A gente vai estudar, vai ter aula só do câncer também, a gente vai ver os fatores de risco, mas está muito relacionado. Então, por isso, não por motivos estéticos, não por motivos de preconceitos ou discriminações, mas por motivos de saúde, a gente deve orientar os pacientes a buscarem o tratamento. Quanto mais obeso, quanto maior o grau de obesidade, mais difícil tratar, mais difícil ele voltar para parâmetros aonde essas doenças não estão com chances aumentadas de acontecer. O preconceito com o obeso, né? Quando a gente tem aula presencial, eu vejo muito depoimento e às vezes até a gente se emociona por causa dos depoimentos que surgem. Então, a sociedade ela tem um preconceito, né? É o que eu percebo e a maioria das vezes que eu pergunto aos alunos é o que a maioria também percebe, que existe um preconceito com as pessoas obesas e que a gente nem debate isso, a gente nem trata como preconceito, né? Se você, hoje em dia nós temos leis que protegem, né, que combatem a discriminação de gênero, de sexualidade, de religião, mas quando você faz uma piadinha com o obeso, quando você critica uma pessoa na rede social pelo excesso de peso, isso não entra na lei do preconceito, a gente não trata como preconceito ainda, né? A gente trata como falta de educação, mas não trata ainda como preconceito. Existe um preconceito com o obeso, sim, né? Isso está na nossa cultura de uma forma tão enraizada que quando a gente pergunta, aqui tem um estudo, né, com crianças, a criança ela não tem, por natureza, né, ela não tem no íntimo dela, na alma dela, um preconceito formado por questões religiosas, pelos diversos questões que podem gerar um preconceito. Mas ela reflete o que a sociedade passa para ela. Então, você vai numa criança e você pergunta você mostra 100 fotos de pessoas diferentes e pede para dar adjetivos, né? Dentro dos adjetivos ali, né? Bonito, forte, honrado, legal, feliz. E você pede para ela dar adjetivos para essas fotos de pessoas tanto magras quanto obesas. Quando você vai olhar esses adjetivos, as pessoas obesas receberam adjetivos ruins. Preguiçoso, lento, feio, falta de vontade, etc. E os magrinhos receberam adjetivos bons. Isso reflete um preconceito da sociedade, não é natural da criança. Ela refletiu o que a sociedade passou para ela.
Então, não por questões de preconceito, né, a gente não deve abordar o tema obesidade com os nossos pacientes com este tema, por este prisma, mas por uma questão de saúde, precisamos sim convencer os pacientes a começarem a entender sobre os alimentos, entender sobre o gasto energético, entender sobre a doença obesidade, para que eles possam buscar o tratamento, né? Para que eles possam se motivar a se tratar. Como é que a gente faz o diagnóstico de obesidade? Quem faz o diagnóstico é o nutricionista ou o médico, certo? Mas vocês, técnicos, vocês podem indicar, vocês podem fazer a classificação do peso. Apesar de estar escrito ali obesidade, isso é uma classificação do paciente, não é um diagnóstico. Então, quando a gente faz o peso e divide pela altura ao quadrado, a gente tem um número. É quanto esse paciente pesa por metro quadrado. Este número está relacionado, né, com estados de saúde, certo? Quando o paciente está acima de 25 quilos por metro quadrado, ou seja, IMC acima de 25, ele tem um risco maior, um risco um pouco elevado para outras doenças associadas ali que a gente falou. Quando ele está num peso por metro quadrado, quando ele está num IMC acima de 30, ele está com um risco elevado para outras doenças. E a gente classifica este paciente como obesidade grau 1. Acima de 35 é grau 2, acima de 40, grau 3, certo? Então, ou obesidade mórbida. Risco muito elevado para outras doenças. Isso é uma classificação. Por que só uma classificação? Porque o diagnóstico de obesidade leva em conta outros fatores também, não só o peso em relação à altura. Por exemplo, o percentual de gordura. Eu posso ter dois indivíduos com o mesmo peso e mesma altura, e um deles está obeso e o outro não. Qual que é o fator que diferencia? É o percentual de gordura. Quando eu faço peso em relação à altura, chama IMC, deu acima de 25, e faço circunferência de cintura, em homens dá acima de 80, em homens acima de 94 e em mulheres acima de 80, a gente vai ficar com uma chance muito grande de ser realmente acúmulo de gordura. Não é uma questão de moda esse valor ali, uma cintura de 80, aí as mulheres falam, nossa, mas quem é que tem uma cintura de 80 centímetros, né? Então, a população está mais de 50% acima do peso. Por isso que a gente acostumou com uma cintura maior, por isso que a maioria das mulheres vai falar, difícil ter uma cintura de 80. Para os homens também, uma cintura de 94, mas a maioria está acima disso, mas a maioria está ficando doente. Tá? A maior causa de morte no mundo hoje é infarto do coração. É acúmulo de gordura nas artérias que leva a um infarto no coração. Esse acúmulo de gordura, quando é na região abdominal, é maior, é mais complicado, ele gera mais inflamação, ele libera substâncias com potencial inflamatório maior do que o acúmulo de gordura distribuído pelo corpo. Algumas mulheres têm uma distribuição de gordura mais de quadril, né? Quadril e coxa. Os homens geralmente têm a distribuição de gordura mais na região abdominal. Essa gordura de região abdominal, ela é mais perigosa do que a gordura distribuída pelo corpo, porque ela está envolvendo os órgãos. O seu coração está gorduroso, o seu fígado, e isso vai trazendo problemas de saúde mais complicados. Qual que é a média de percentual de gordura para homens e mulheres saudáveis? 15% para homens, 23% para mulheres. Ok? Fizemos coleta de peso, altura, calculamos IMC, vimos a fita métrica, ainda estamos em dúvida? Vimos na fita métrica a circunferência abdominal, ainda estamos em dúvida? A gente pode fazer percentual de gordura.
Visualmente, você vê que é acúmulo de gordura, não é músculo. Precisa fazer percentual de gordura? Não exatamente. Isso aqui é um acompanhamento, é um exame. Assim como a gente faz exame de sangue, faz exame no oculista para ver qual o grau do óculos, mas isso aqui é um exame, é um acompanhamento. Visualmente, fez peso, fez altura, fez circunferência de cintura e está visualmente dando obesidade, então a gente vai começar a tratar esse paciente para obesidade, tá? Como eu falei, pode ser, talvez, seja músculo. Se for músculo, aí não é obesidade. Mas quando é obesidade, vai começar a acumular nos órgãos, e nos órgãos essa gordura traz mais problema do que subcutâneo, do que na pele. Uma forma de verificar percentual de gordura é a bioimpedância. O que é isso? É um aparelho, né, ou uma balança, ou um aparelhinho de mão, que faz a medição de gordura através de corrente elétrica. Assim como a bateria do carro libera uma mini corrente ali, 9 volts, essa aqui é menos que isso, menos que os 9 volts lá da bateria do carro. Ela libera uma mini corrente elétrica no seu corpo, vai percorrer o seu corpo, os músculos, a água, tudo mais, e ele não consegue, essa corrente elétrica não consegue passar bem pela gordura. Então, a quantidade de eletricidade que entra no corpo é menor do que a que volta. E aí, o aparelho faz um cálculo e mede quanto de gordura atrapalhou aquela eletricidade. E aí, essa impedância. E aí a gente consegue ter uma leitura no aparelho. O aparelho é bastante preciso quando é feito no protocolo correto, não deve ter feito esforço físico vigoroso um dia antes, não pode ter consumido muita água antes do exame, o ideal é que seja feito de manhã. Mulheres em fase menstrual acumulam mais água, vai dar um percentual de gordura um pouquinho diferenciado. Então, tem alguns parâmetros ali a serem seguidos, mas é um bom aparelho, ele tem uma boa precisão. Outra forma de fazer é já expliquei aqui como é que funciona, né? Tinha o slide escrito. Outra forma de fazer o percentual de gordura é com o adipômetro, né? A gente faz as medidas das dobras cutâneas para saber quanto de gordura tem embaixo da pele. Notem que é gordura embaixo da pele. Eu falei que a mais perigosa é a gordura que está lá nos órgãos. Então, este tipo de avaliação a gente faz com o paciente, sim, se ele quiser, tá? A gente não obriga o paciente, até porque quanto mais obeso, quanto maior o grau de gordura, principalmente gordura visceral, gordura abdominal, menos preciso é esse exame. Ele mede a dobra cutânea, a dobra de gordura embaixo da pele. Então, ele é interessante para ser feito, ele é uma motivação para o paciente, olha, está reduzindo aqui, ali, acolá, mas para finalidade de saúde não é extremamente necessário. Qual é a origem dessa obesidade? O que causou? A gente falou ali da origem genética, tem causas hormonais, etc. Independente da causa, todos os motivos, todos, né? O hormônio, depressão, seja qual for a causa, tem uma causa maior, uma causa que é comum a todos os pacientes obesos. Ele comeu mais do que gastou. O problema genético pode fazer ele diminuir o gasto energético, né? Com pouco hormônio da tireoide, T3 e T4, você gasta menos. A temperatura do seu corpo ela mantém mais baixa, o tônus muscular diminui. Tem uma série de fatores que faz você gastar menos calorias. Mas você comeu mais do que gastou. Foi depressão. Depressão, eu fiquei ansioso, comi, eu fiquei triste, comeu mais do que gastou. Tá? Então, independente da causa, tem esse fator incluído. Você comeu mais calorias do que você gastou, com certeza. Tá? Não dá para engordar, não tem nenhum hormônio que faça você engordar sem comer.
Não tem nenhuma doença que faça você engordar sem comer. Você não respira, nossa, respirei demais, agora engordei. Não acontece. Então, você comeu mais do que você gastou. Se você identificou, se o paciente identificou que ele tem metabolismo lento, se ele tem um gasto energético lento, se ele tem genética para engordar, ele tem que entender que o alimento ele vai ter que cuidar muito. Ele vai ter que ter um cuidado ao se alimentar maior do que as outras pessoas. Ah, mas não é justo. Não é. Tem gente que nasce com defeito genético mesmo, né? Tem gente que nasce ruivo. Ah, eu não queria ser ruivo, eu queria ter cabelo preto. Não é justo. Não é justo. Eu nasci assim, Deus não é justo. A gente tem como contornar, né? Eu posso pintar meu cabelo de preto, mas eu não nasci com cabelo preto. Você reparou, você entendeu que você tem muita facilidade para ganhar peso, para engordar, você tem que cuidar mais do que as outras pessoas da sua alimentação. E de outros fatores também. A gente vai focar em alimentação aqui porque é a nossa área. Então, origem da obesidade. Invariavelmente, você comeu mais do que você gastou. Pode acontecer de você estar gastando pouco por motivos genéticos, hormonais, etc. Pode acontecer que você está comendo muito por motivos de depressão, ansiedade, falta de conhecimento. Eu não entendi ainda que essa alimentação aqui que me ofereceram a vida toda, nossa, eu vou ali como um lanche, pede uma pizza, essa alimentação ultraprocessada que me ofereceram a vida toda, eu não tinha entendido que ela por si só, ela já é um exagero. Mesmo eu comendo um lanche por semana, já vai, para minha composição, talvez já vá ser um exagero. Não é que eu estou fazendo diferente das outras pessoas, não é que eu estou exagerando. Esse normal, o que é normal para outras pessoas, para mim é exagero. Então, o paciente tem que entender qual é a quantidade correta para ele. Teve uma das perguntas, né, lá na outra semana eu tinha aberto para perguntas, alguém perguntou assim, a maior causa da obesidade é genética? Não. A gente tem a mesma genética do que 50 anos atrás. A genética de uma espécie não muda em menos de 150, em menos de 200, em menos de 300 anos. Não muda em 50 anos, não muda a nossa genética tanto assim. Então, o que mudou? Nosso comportamento. Hoje em dia a gente é mais sedentário. Também, mas, né? A nossa alimentação mudou, assim, virou de cabeça para baixo. A gente consome hoje em dia muitíssimo mais produtos ultraprocessados, produtos industrializados, do que consumia 50 anos atrás. E se você voltar 50 anos, né, se você olhar os documentários, se você pesquisar a população 50 anos atrás, não tinha o nível de obesidade que tem hoje. Então, a principal mudança registrada é a alimentação. Será que a gente está num nível de depressão, de ansiedade maior do que 50 anos atrás? 50 anos atrás tinha até Guerra Fria, cara. A inflação estava exorbitante. Né? Problema de política no Brasil a gente tinha muito 50 anos atrás. Problema de guerra no mundo a gente tinha muito 50 anos atrás. Falta de emprego, falta de grana a gente tinha muito. Então, não é só fatores emocionais. Né? É a informação que mudou? Será que hoje em dia a gente tem menos informação do que 50 anos atrás? Provavelmente não. Né? Pode ter até informação errada, mas a gente tem mais informação. Tem uma pergunta aqui. Não é uma pergunta. Professor, para mandar aula no grupo. Deixa eu ver lá. Eu vou mandar aula gravada também, tá? Mas eu estou aqui para, caso vocês tenham dúvidas, vocês possam conversar aqui comigo no ao vivo. Vocês têm esse direito aí. Chamei você da aula gravada. Desculpa, professor, não conseguindo acessar. Ok, vai ficar gravado, a gente vai mandar as aulas aí para vocês. Eu sei que tem gente que não está conseguindo acessar o Teams ou não pode assistir nesse horário, vai ficar gravadinho, tá bom?
E aí, então, o que é mais determinante para uma pessoa estar obesa hoje? Dieta, com certeza, é o fator mais determinante. Ele pode estar enfrentando também outros fatores. Sedentarismo, ele se move muito pouco. Ele acorda cedo, pega um ônibus, vai trabalhar, do trabalho ele já pega outro ônibus, vai estudar ou tem que voltar para casa, tal, e ele não tem tempo, ele não consegue programar atividade física. Se ele entendeu isso, ele tem que consumir menos calorias. Ah, mas eu não estou fazendo nada de diferente das outras pessoas. Eu como um prato de comida normal, eu como um macarrão instantâneo, eu como um pacotinho de bolacha no lanche, eu como uma calabresa, um lanche lá com um hambúrguer, com calabresa, à noite. Eu nem comi tanto assim. Não é que eu comi porções, quantidades exageradas, mas se você gastava pouquinho, você tinha que comer menos. Ah, mas se eu comer menos do que isso, nem era um volume tão grande. Então você tem que trocar, você tem que escolher alimentos que tenham menos calorias. Vamos lá? Metabolismo lento existe? Existe. Mas se você identificou que o seu barquinho está furado, que o seu metabolismo não está dando conta de tudo que você consome, você tem que consumir menos. Não é que eu vou proibir um lanche, nunca mais você vai comer uma pizza. Caramba, mano. Então, vou sair do mundo, né? Eu vou morar lá no meio na roça, vou sumir do mundo, porque eu não posso comer pizza. Não, você pode comer pizza, mas quantos pedaços de pizza você vai comer? Você vai matar a sua fome com pizza? Aí vai ter caloria bastante, você vai ter que gastar bastante caloria. Ah, mas fulano come 5 pedaços de pizza e não engorda. Quanto de atividade física fulano faz? Ah, ele faz academia, mas ele tem tempo. Então, você não tem tempo, talvez não dê para você comer 5 pedaços de pizza. Pode comer pizza? Pode. Quantas calorias tem uma fatia de pizza? E aí? Não dá, ninguém tem isso de cabeça calculado, mas você tem que entender, você tem que conseguir imaginar quantas fatias de pizza você pode comer. Para isso, tem que ir conhecendo os alimentos. Dependendo da pizza, tem quase 300 calorias, tá, gente? Uma pessoa gasta 1 caloria em média por hora, sentado aqui quietinho, sem fazer nada, 1 caloria. Eu tenho 80 quilos, eu gasto 80 calorias por hora. Quantas horas eu vou demorar para gastar uma fatia de pizza? Imagina 5 fatias de pizza, né? Só se eu não comer mais nada o resto do dia. O risco genético é real, né? A gente já falou disso. Inclusive, alguns estudos com gêmeos, né, criados em ambientes separados, eles acabam tendo uma tendência genética e acabam alcançando mais ou menos o mesmo peso ao fim de algum tempo, né? Mas a gente tem ali a questão de controle alimentar. Existem problemas hormonais muito fortes que causam uma obesidade extrema, mesmo sem a pessoa cuidando, a pessoa fazendo a dieta, a pessoa comendo frutas, legumes, comendo comida mais in natura, né, que alguns nutris falam comida de verdade, e os outros, né, a comida mais in natura, ou comendo comida industrializada, a pessoa engorda mesmo comendo pouquinha caloria. Isso tem alguns problemas genéticos muito fortes. Existem versões mais fracas desses problemas genéticos? Existem. Mas aí é uma questão que a gente tem que ir pesquisando, por isso que a equipe multidisciplinar, aí o médico vai pedir exames de hormônios, o outro, né, a gente vai pesquisar questões distúrbios do humor, se a paciente tem ansiedade, se ele está deprimido, se ele está ansioso e assim vai. Mas do nosso lado, nosso eixo profissional vai verificar a alimentação dessa pessoa. Pode acontecer dele comer pouco e ter um acúmulo de peso enorme? Pode. Mas ele comeu mais do que gastou. É que esse distúrbio, ele faz gastar muito pouco ou faz ter uma fome muito grande.
tá? E esse estudo já foi repetido, né? Aqui no caso é um problema de leptina. A leptina é um hormônio produzido pelo tecido gorduroso. Então, esse ratinho maior, esse ratinho que está obeso, ele produz mais leptina do que o ratinho magrinho. Só que o cérebro dele não consegue ler a leptina. Tem uma falha na leitura. Então, por mais que ele esteja obeso, que ele esteja produzindo mais desse hormônio, o cérebro não entende. Quando o cérebro não consegue entender que já tem leptina suficiente, né, é o hormônio que sinaliza a quantidade de gordura. O cérebro não consegue entender que já tem gordura suficiente. Não entendeu que tem gordura suficiente, ele manda mais mensagem de fome, mais mensagem de fome, mais mensagem de fome, mais mensagem de cansaço, de prostração, para baixar a produção de T3 e T4, para baixar o gasto metabólico, e assim vai. Então, a falta da leitura da leptina no cérebro causa essa obesidade grande. Além deste problema de leptina, tem todos esses, cada bolinha vermelha aí, são problemas genéticos que levam a um acúmulo de peso ou por baixo metabolismo, por diminuir a taxa metabólica, ou por aumentar a fome, por aumentar o consumo calórico. Estudando pelo lado da nutrição, a gente tem que entender que essa pessoa comeu mais do que gastou. A gente tem que descobrir o quanto ela gasta. Ela está fora da curva, ela está alterada, ela gasta menos de 1 caloria por quilo de peso. Tem como a gente descobrir, tem os aparelhos que fazem essas medições. Essas pessoas vão ter um acúmulo de gordura grande, mesmo se alimentando em quantidades aparentemente pequenas, normais. É todo mundo que é obeso que tem isso? Não, é raro. É uma condição rara, né? Apesar de ter esse monte aqui genético, essa obesidade extrema é rara ser causada pela genética, tá? A maioria das vezes é comportamento alimentar e comportamento, né, de movimentação. A gente pode mexer no metabolismo da pessoa, a gente pode aumentar o gasto metabólico dela? Muito difícil, né? Com alimentos. Existem os termogênicos, mas eles têm uma ação bem limitada em cima do quanto a gente mexe no metabolismo. O que mexe no metabolismo? Exercício físico. Aumentar massa muscular aumenta o gasto energético. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Depois de certa idade, parece que engorda mesmo comendo pouco. Então, depois de uma certa idade, a gente diminui a produção de alguns hormônios, né? Na mulher lá chama menopausa, no homem chama andropausa, mas isso é o cume, né? Vamos dizer assim, é um momento de diagnóstico, de virada. Mas depois que você torna adulto, você já começa a envelhecer. Então, 40 anos já está envelhecendo, não é idoso ainda, mas já está envelhecendo. A gente já produz menos hormônios do que uma pessoa jovem. As pesquisas que são feitas com reposição de hormônio, tanto na menopausa para a mulher quanto na andropausa para o homem, quando repõe hormônios, geralmente consegue preservar uma massa magra, musculatura, ou aquela pessoa, né, mesmo depois de uma certa idade, mantém uma atividade física constante, consegue preservar a massa magra, o acúmulo de gordura não é tão grande. Não é só por causa da idade. É porque diminuiu a atividade física, diminuiu o hormônio, diminuiu massa magra. Quando consegue manter massa magra, que é meio difícil, o hormônio diminui, tem dificuldade de manter massa magra. Aí faz reposição hormonal, se for necessário, o endócrino que indica, não é o nutri, não é o técnico, certo? Mas a gente, é um ponto a observar. A gente vai olhar, olha, pode ser isso. Vamos cuidar da dieta, não está tendo resultado, vamos ver o que mais pode ser. É que as pessoas hoje em dia parece que inverteu assim, ó. Tipo, eu quero uma solução para o meu problema, de preferência um comprimido, ou um tratamento, uma injeção, alguma coisa,
que venha de fora, né, para dentro, que resolva, que eu possa comer livre. Esse comer livre é complicado, né? O que você quer comer livre? Quanto você quer comer livre? Então, a base do tratamento é a dieta, é o que você está comendo. Dieta não é comer um pouquinho, não é, é controlar o que você está comendo, saber escolher. Pode comer bacon, professor? Pode. Quanto de bacon você quer comer? Quanto você gasta por hora e quanto de bacon você quer comer? E aí a gente vai ter que fazer uma conta aí para não acumular, né? O metabolismo. 60 a 70% do nosso gasto energético é para o coração bater, para o sangue circular, para a gente respirar, para manter a temperatura do corpo, e isso a gente não controla. Quem controla são os hormônios, quem controla é o nosso cérebro, tá? Isso é a genética pode reduzir esse gasto. Pode falar assim, olha, esse gasto para bater coração, respirar e circular sangue vai ser pouquinho, porque o seu cérebro acha que não tem energia. Ou ele pode liberar, nossa, tem energia, vamos gastar à vontade. Isso tem algumas estratégias nutricionais, jejum intermitente, cortar carboidrato, né, aumentar a proteína, são estratégias que vão tentar induzir o seu cérebro, o seu corpo, a perceber que tem energia e que pode gastar à vontade, mesmo comendo poucas calorias, tá? Atividade física é o ponto que a gente pode mais aumentar o metabolismo. A gente pode fazer muita atividade física, a gente pode fazer atividade física mais focada. Então, eu posso caminhar por 2 horas, pedalar por 2 horas, ou eu posso fazer um exercício de força, um exercício resistido, com um tempo menor. Ah, eu não tenho tempo. Existem exercícios mais condensados, que vão também gastar uma quantidade de calorias muito grande e que vai te dar essa liberdade para ter uma escolha alimentar mais diversificada, né? Mais solta. Essa atividade física, tanto aeróbica quanto anaeróbica, tanto a de prolongada quanto a intensa, elas criam adaptações no corpo, e aí aquele bater coração, manter massa muscular, manter temperatura, vai gastar mais. Então, até durante o sono, você pode gastar mais se você pratica atividade física regular. Ah, odeio, não quero fazer nada de atividade física. Nada? Nem dançar, nadar, caminhar, pular corda, nada. Você quer ficar o dia inteiro sentado, vendo Netflix. Ok. Você vai gastar pouca caloria, você vai ter que escolher os seus alimentos de acordo com essas poucas calorias que você gasta, né? Não dá para ter tudo nessa vida. E tem 10% ali, 7 a 10%, que é da digestão do que você comeu. Então, quando você fica em jejum muitas horas, você digere menos, você gasta menos energia. O trabalho que o meu corpo tem para digerir proteínas é maior do que o trabalho que o meu corpo tem para digerir carboidratos. Mas quando a gente fala 1 grama de carboidrato libera 4 calorias, 4. 1 grama de proteína também libera 4 calorias, já foi feita essa conta. Na verdade, a proteína ela tem mais calorias, né? ela gasta mais calorias para ser digerida, mas no final, o que sobra de 1 grama de proteína são 4 calorias e o que sobra de 1 grama de carboidrato são 4 calorias. Então, quando você come carne, 1 grama de carne, né, de proteína da carne, libera 4 calorias, e quando você come açúcar, pão, 1 grama, libera 4 calorias. Quando você come gorduras, libera 9, mais que o dobro. E o álcool libera 7, né? Ah, mas eu gosto da minha caipirinha, da minha cerveja, do meu uísque. Cada grama de álcool libera 7 calorias, quase igual da gordura, olha aí. 9, 7. É quase o dobro
do que você comer açúcar. Você encher o copo, né, de álcool, né, de bebidas alcoólicas. Eles não são 100% álcool, né? Mas vamos dizer que você está tomando uma aguardente, uma cachaça, né? Você encheu o seu copo de cachaça. 50% é álcool, então metade do seu copo é álcool. Você está consumindo mais do que o dobro de calorias, quase o dobro, perdão, quase o dobro de calorias se você enchesse o copo de açúcar e comesse. Se você botasse metade do copo de açúcar e comesse. Então, 1 grama de álcool libera 7 calorias, quase o dobro do que 1 grama de açúcar. Mas eu quero tomar minha cerveja. Ok. Quanto de cerveja você vai tomar e quanto você vai gastar? Senão vai acumular. O paciente precisa entender essas coisas. E muitos não entendem. Eles acham que se tomar a cerveja, mas não comer nada, aí já deu, vai emagrecer. Não é. Não é bem assim, tá? Precisa entender os alimentos. Quantidade visual não é um bom parâmetro para calorias, né? Quando a gente fala assim, quantas calorias tem essas duas refeições ali, né? Esse lanche, uma empadinha e um copo de refrigerante, e aquele prato ali, arroz, carne moída, salada, feijão, e uma mão de sobremesa, meio uma mão de sobremesa. Os dois vão ter calorias iguais. Mas se você comer só uma empadinha e tomar um refrigerante, você vai falar que nem comeu nada o dia todo. Ah, eu nem almocei, comi uma besteirinha. Mas essa besteirinha tinha as mesmas calorias do que um prato cheio. E se você comeu 2 besteirinhas, né, 2 empadinhas e 2 copos de refrigerante, você comeu o dobro se você tivesse almoçado. Ah, eu nem janto. Eu não janto para emagrecer, mas você come uma besteirinha, deu as mesmas calorias, dependendo do alimento, né? Dependendo do lanchinho. Então, a gente costuma, dá para utilizar com o paciente comparações, a gente iguala as calorias e compara o volume. Olha o volume de uma salsicha, um pedacinho, para o tamanho de brócolis ali. Olha o tanto de maçã para meio hambúrguer. E a gente consegue montar na cabeça do paciente esse comparativo. E ele vai poder fazer as escolhas dele, né? Uma área da nutrição muito grande, né? Tenta não fazer uma dieta prescrita, assim, ó, 50 gramas de maçã. O paciente não pensa em 50 gramas de maçã, ele pensa em uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs. Ah, não tem maçã, eu fico sem comer, eu como uma pera, como uma banana. Uma banana equivale a uma maçã? E aí, o paciente sabe disso? Uma banana eu posso trocar diretamente por uma maçã? Vai ter as mesmas calorias? É melhor então comer um pão, né? Já que não tem maçã, vou comer um pão. Quantas calorias tem um pão e quantas calorias tem uma maçã? Um pão tem mais de 100 calorias, tem quase 150 calorias, uma maçã tem 70. Uma banana tem 90 calorias, uma maçã tem 70. Dependendo do tamanho da maçã, pode ter 50. Então, a gente tem que entender os alimentos para poder fazer as escolhas sem ficar preso numa balancinha lá, pesando grama por grama. Algum momento da vida, eu acho interessante o paciente que quer entender alimentos, pesar os alimentos e ver, nossa, quanto pesa 8 balinhas de caramelo? Quanto pesa? Quantas calorias tem? Quantas calorias tem um pão de forma, uma fatia de mussarela e uma laranja? Aí, depois que o paciente entendeu quantas calorias tem o alimento, ele vai conseguir pensar a refeição dele de uma forma mais técnica. Olha, eu não vou me mexer muito, eu vou assistir Netflix agora durante 1h30, 2 horas. Tá liberado eu comer 4 fatias de pizza? Vai acumular, vai acumular. Comparando aqui de novo, refeição e lanche, né? Posso escolher o lanche? Posso. Ué, mas não é saudável, né, pessoa? Mas tanta coisa não é, gente. Cigarro não é saudável, um monte de substâncias ilícitas que o pessoal usa não é saudável, pintar o cabelo não é saudável, né? Ah, pessoal, que isso? Então, né, vocês sabem que mulher grávida não deve pintar o cabelo nos primeiros meses, né? Por que será?
Por quê? Porque o couro cabeludo absorve, sim, um pouco daquela química e vai circular no seu sangue, vai ser jogado fora, né? E aí, quando você está grávida, para você, para o corpo de uma mulher adulta, não faz diferença. É um pouquinho de poluição. Para um feto pequenininho, pode ser muita poluição, mas tem poluição, tem substância ali que não é legal, né? Então, você quer escolher o lanche? Escolhe, mas mantenha um peso mais saudável para diminuir o risco de doenças se acumularem, além da obesidade, acumularem outras doenças. Como é uma dica legal para os pacientes? Esse prato aqui, já falei, né? E vocês podem pesquisar na internet, outros nutricionistas vão falar também desse prato, porque quando você monta o seu prato, metade dele vegetais, né? Metade frutas, verduras, legumes, você ocupa espaço no prato e evita comer exagero das outras coisas, tá? Aí a outra metade do prato, você divide em dois de novo, 25% carboidrato e 25% proteína. Se você fizer todas as suas refeições do dia assim, se você fizer o seu café da manhã, nossa, café da manhã, eu vou botar metade do prato, eu vou botar frutas ou legumes, né? Não é coisa tradicional de café da manhã, mas vamos lá. Vou colocar ali frutas, vou bater um suco com vegetais, um suco de laranja com couve, vou comer pão, vou comer proteína numa quantidade, né, que não exagera, e vou preencher parte da minha saciedade, vai preencher com frutas, verduras, legumes, legal. Eu vou evitar comer excesso das outras. Qual seria a dica para emagrecer, né? O segredo? Nutricionista Delano. Agora você não vai ver um monte de nutricionista falando isso. Se for para exagerar, em vez de exagerar cortando carboidrato, não come nada de carboidrato durante tantos dias, fica em cetogênico, aí come um exagero de proteína, que a proteína vai gastar mais calorias, assim vai. Eu prefiro que a pessoa coma exagero de vegetais. Então você enche o seu prato, você come o dobro de vegetais que é o normal, você enche uma bacia de salada, de frutas, e você vai comer ali, ó, vegetais, né? Uma bacia de frutas não, que vai exagerar calorias. Vegetais, chuchu, abobrinha, quiabo, palmito, põe ali vegetais, enche uma bacia e come essa bacia inteira antes do almoço. E aí come um pouquinho de carboidratos e proteínas. Ou você monta lá o seu pratinho de salada grande, duas porções daquela de 50% de salada, e come ali. Por quê? Porque isso ajuda muito na saciedade. A pessoa não vai sentir que está comendo um pouquinho, que está passando fome, e isso ocupa espaço no estômago, fornece micronutrientes, fornece fibra. A gente vai ver a importância gigante que a fibra tem para o corpo na aula agora de quarta-feira, que é a aula de controle de colesterol. A gente vai ver várias funções para a fibra. Para mim, a minha opinião é essa. Precisa tirar carne vermelha? Não. Precisa cortar carboidrato, nunca mais comer bacon, nunca mais comer bolo de chocolate. Adoro. Nunca mais vou comer? Não, mas eu vou comer numa quantidade para degustar, para saborear, não para matar a minha fome. Para matar a fome, vegetais. Aí você vai ter um parâmetro para emagrecer. Professor, já estou no meu peso que eu gosto. Aquele pratinho, aquele normal aqui, ó. Não preciso fazer mais esse exagero de salada, de legumes. Ok? Coloquei aqui para vocês exemplos, né? Como é que a gente pode fazer treinamentos, a gente pode fazer métodos, né? Para que o paciente entenda as calorias dos alimentos. Olha, você vai adquirir uma balancinha, você vai ter uma balancinha. Para sempre eu vou pesar tudo que eu como? Não. Você vai fazer esse exercício durante um tempo para entender o que você está comendo. Então você põe ali o prato,
zera a balança, aperta a tecla tara, né? Zera a balança, serve o primeiro alimento, anota, zera a balança, serve o segundo alimento, anota, zera a balança, e a gente vai calcular quanto de caloria eu tenho, para você ter uma noção. Aqui, ó, 90 gramas de berinjela, coloquei num aplicativo. Num aplicativo, deixa eu chegar nele aqui. O aplicativo é esse aqui, ó, Alimente-se. Mas pode ser qualquer outro aplicativo, só, né? Qual que você usou? Eu só usei esse, mas ele é gratuito e tudo, baixa aí no seu app, baixa esse app no seu celular. Pode passar para o paciente, pessoal? Pode, ele tem acesso à informação. Não adianta você esconder, ele vai achar. Então, já usa como ferramenta. 90 gramas de berinjela caponata tem 80 calorias. Palmito em conserva, 160 gramas de palmito, 32 calorias. É a conta aqui a regra de 3, o app fez para mim, ó. 160 gramas, 161 foi o que deu na balança. Botei aqui no aplicativo, 32 gramas, 32 calorias, certo? Então, quando a gente monta um prato com este volume de vegetais, eu não consigo encher ele de macarrão, não consigo encher ele de gordura, porque eu já ocupei metade dele. Coloquei ervilha ainda lá, né? Esse aqui é um pratinho meu, tá, gente? Por isso que ele tá grande ali, porque eu sou, né, 80 quilos, me mexo, aí preciso de umas calorias a mais. 58 gramas de ervilha, 38 calorias, né? Aí quando você vai para o arroz, 120 gramas de arroz, 150 calorias, né? 122 gramas de arroz, 156 calorias. Coloquei ali a quantidade de arroz que eu costumo comer mesmo. Coloquei batata palha, mas aí, né, comendo só coisa saudável, batata palha, gente, batata palha. Só que aí, eu fiz a conta aqui diferente, né? Perdi a conta aqui, esqueci de zerar a balança. Tudo bem, coloca a quantidade de comida que tinha antes, anota o peso. Coloca a batata palha, anota o peso de novo, diminui. Então, deu quanto? 14 gramas. 14 gramas de batata palha deu... não coloquei na sequência aqui. Aqui, batata palha. 14 gramas deu 59 calorias. 14 gramas. Tudo bem, comi minha batata palha, não deixei de comer. Só que eu não enchi meu prato de batata palha, né? E foi frango. Frango foi minha proteína. Coloquei aqui, ó, um quarto aqui de arroz, um quarto de frango e o resto tudo vegetais. E aí coloquei ali o frango, deu 140 gramas de frango, 142 gramas de frango, 150 calorias. Deu um prato visualmente, né, um prato bem cheio, ó, bem cheio, bem, né, eu não fiquei com fome depois dessa refeição, né, não é um prato, não parece o prato de quem está fazendo dieta, quem está querendo emagrecer, quem está fazendo esforço, mas era um prato que saciou muito e com uma caloria dentro de 500 calorias, que o meu cálculo de calorias por dia passa de 2.000. Então, tá bom uma refeição de 500 calorias. Mas, pessoal, o cálculo do meu paciente aqui, né, a gente fez aqui por alto, e o paciente vai ter que comer, o nutricionista passou para ele aqui menos de 500 calorias na refeição. Aí a gente tem que começar a fazer algumas restrições. Aí eu calculei aqui de novo, ó, retirando o arroz e retirando a batata palha. Só isso que eu retirei, ó, arroz e batata palha. Aí já baixou para 318 calorias. Mesmo com o frango ficou, ó, peito de frango. Ficou o alho, coloquei alho para temperar, coloquei ervilha, coloquei palmito, coloquei a berinjela, as mesmas quantidades. Só tirei ali o arroz e a batata palha. Baixou para 318 calorias. Por isso que a gente vê falar tanto de dieta low carb, porque quando você tira os carboidratos, as fontes mais ricas de carboidrato, você acaba deixando a refeição realmente com muito menos calorias, tá? É um inimigo? Não, eu poderia ter reduzido a quantidade, reduzido. Eu tirei tudo ali só para ver o cálculo quanto é que baixa, ó, baixou bastante. Poderia ter reduzido a quantidade de arroz, poderia ter reduzido batata palha, poderia ter reduzido o frango,
diminuiria a quantidade. A berinjela caponata vai muito azeite, poderia ter reduzido ou tirado a caponata, já tirava 90 calorias do meu prato. Então, quando o paciente entende quantas calorias tem cada alimento, ele consegue fazer essa escolha. O que eu quero tirar dali? Quero tirar todo o arroz, toda a batata palha? Poxa, mas eu gostava. Vou tirar um pouco de frango, um pouco de arroz, um pouco de batata palha e vou tirar a caponata, que tinha muito azeite. Já ia baixar de novo ali para 350 calorias. Certo? Tem grande diferença? Tem. Tem ao longo de um mês, 2, 3. De um dia para o outro a pessoa vai emagrecer? Não. Tá? Não. Então, o principal aqui que eu quero que vocês levem para o paciente de vocês, que vocês transmitam, é tentar que o paciente entenda o alimento, para ele poder ter essa liberdade alimentar consciente. Ele escolhe o que ele vai comer, só que ele precisa conhecer para escolher bem, né? Se ele não entender que aquele monte de salada ali ocupou um espaço e tinha pouquíssimas calorias, né? Então ele não vai conseguir escolher bem. Ele tem que entender para escolher bem. Pode sair do... Pode. Quais são as orientações para uma alimentação saudável, né? Saudável. Fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados, né? O palmito, por exemplo, ele era industrializado, mas qual que foi o processamento do palmito? Descascaram, cozinharam e botaram no vidro para mim comer. Não foi adicionado açúcar, não foi adicionado óleo, conservantes. O conservante tinha um pouco de ácido ali, um pouco de sal. Mas eu ainda consigo entender que é um palmito. Quando eu pego uma gelatina, quando eu pego um macarrão instantâneo, quando eu pego alimentos ultraprocessados, eu já tenho uma quantidade de gorduras, de sódio, de conservantes, de acidulantes, etc., muito maior que eu não consigo mais entender meu alimento. Então, façam do alimento in natura, o alimento minimamente processado, a base da alimentação. Gordura, sal e açúcar, pouco. Ele pode ser usado como tempero, mas ele tem que ser usado pouco. Não, né, é repetitivo isso aqui, né? Comer bastante alimento in natura, não comer muito processado, comer pouco ultraprocessado. É repetitivo, mas é porque é tão importante que eles colocaram 3 vezes, tá? Ter regularidade, atenção nas suas alimentações, né? Não comer olhando, fazendo outra coisa, que a gente acaba comendo por impulso, não por fome, por saciedade, por nada. A gente come porque está na hora. Vou comer esse prato aqui e vou para a próxima atividade. Fazer compras em locais que ofereçam alimentos mais saudáveis, né? Se você vai comprar no mercado, você vai ver um monte de chocolate, biscoito, vai acabar comprando um monte de refrigerante. Então, não leva para casa. Vai comer, come na rua, come na festa, come... Mas tem em casa, você está vendo Netflix, você sabe que tem chocolate no armário, tem refrigerante na geladeira, tem o número da pizza, tá salvo ali no primeiro contato seu, é o número da pizzaria. Né? Tira, deleta o número da pizzaria e deixa para eventos, né? Não se force, não provoque a tentação em você mesmo. Falar de culinária, praticar culinária, dar tempo para a sua alimentação, planejar a sua alimentação, quando for comer fora de casa, escolher refeições que sigam um padrão mais saudável daquela composição de prato e prestar atenção, ser crítico nas propagandas, não cair nas ciladas só porque alguém falou de um jeito eufórico, porque o sistema engana vocês e existem alimentos que fazem mal, que viciam, que... Será, cara? Será? Por que só você descobriu isso? Por que os outros especialistas, milhões de médicos nutricionistas, não estão falando exatamente a mesma coisa? Por que só você, só poucos estão falando isso? Será que o nutricionista Delano, lá em Batuba, falido, coitado, tem nem carro, tem uma bicicletinha, será que eu estou recebendo alguma coisa da empresa farmacêutica ou da empresa de chocolate para não contar para vocês que existe um segredo mirabolante? Não estou recebendo nada. Eu pesquiso, eu olho, né? Mas não tem segredo mirabolante. Tem que fazer a dieta certinho. Tem alguns medicamentos que ajudam, a gente vai falar disso já.
mas não é a solução dos problemas. Eles ajudam por um tempo, tá? Paciente não emagrece, né? Isso aqui é de um curso para nutricionistas, de uma nutricionista famosa aqui, a Anne Bello, né? Tem lá mestrado, doutorado, tudo. Qual que é aqui o tema do curso, né? O emagrecimento. Quais as dificuldades do paciente emagrecer? O paciente não emagrece. O que o nutricionista pensa na hora? Baixa adesão. Esse cara comeu mais do que eu falei. Ele que não seguiu o plano que eu tinha. Mas não, pode ser outras coisas. Pode ser que o treino dele não foi efetivo. Pode ser que ele te relatou uma quantidade, mas era outra. Não por né, astúcia, né? Ah, não, eu vou falar que eu comi menos. Mas ele fala, nem comi, pulei o almoço, nem almocei. Só que, na verdade, ele comeu aquela empadinha e aquele copo de refrigerante. Só que ele não chama isso de almoço. E aí ele nem te fala, ele não conta. Não porque ele quis esconder, porque na cabeça dele não era um almoço. Nem comi, fiz um lanchinho. Entenderam? Então, tem vários fatores. A redução do metabolismo, quando a gente... as mulheres em período menstrual alteram o metabolismo. Quando você não treina, altera o metabolismo. Quando você não dorme bem, você altera o metabolismo. Então, tem vários fatores que podem atrapalhar o paciente a emagrecer. A gente vai manter uma dieta prolongada ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não está dando resultado, vamos ver se não tem uma causa muito forte aí de hormonal ou genética, ou vamos pesquisar quais são os fatores que podem estar atrapalhando, né? Porque depois de 1, 2, 3, 4 meses fazendo uma dieta com menos calorias do que você gasta, né? Comendo menos do que você gasta, era para emagrecer. Não emagreceu, tem algo atrapalhando aí. Pode ser até uma resistência à insulina ali, uma pré-diabetes que está surgindo e o paciente a gente ainda não conseguiu detectar. Para todas as decisões, para tudo que você vai decidir na sua vida, a gente tem algumas fases. E alguns pacientes não estão prontos, não estão na fase de execução do plano de emagrecimento, tá? Às vezes o paciente está pré-contemplação, ele nem sabe ainda que está obeso, aquele paciente que, não, eu engordei um pouquinho, ele já está no IMC de obesidade. Engordar um pouquinho é sobrepeso. IMC 25, 26, 27... 28, 29, 30. 30 já é obesidade. Aí eu engordei um pouquinho. Ele finge que não sabe que engordou ainda. Então ele nem pensa em se tratar ainda. Aí tem o paciente que está na contemplação. Nossa, eu engordei, eu preciso fazer alguma coisa. Mas ele acha que vai cair do céu alguma, né? É preciso, mas não corre atrás, não se informa, não quer fazer esforço, não quer mudar a alimentação. Preciso que, né, passe um anjo, passe Deus, fale, olha, você vai emagrecer. Aí tem um paciente que está na preparação. Eu preciso e vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou fazer academia, vou procurar um nutricionista, vou procurar um psicólogo, vou olhar na internet. Este já está procurando o que fazer. Mas procurar o que fazer, ir ao nutricionista e conversar com o técnico de nutrição é diferente de fazer. Tem paciente que acha que procurou já basta. Não, ele tem que fazer, e este fazer, a fase de ação, dura um tempo grande. Quanto maior a obesidade, maior o tempo de ação para combatê-lo, tá? Então, pode ser rápido? Pode. Nossa, eu fiz a dieta, perdi 15 quilos em 2 meses. Você fez uma ação muito, muito forte, né? Talvez até nem tanto saudável, mas emagreceu, ok. Agora vamos manter. E aí, para manter, você tem que continuar fazendo as ações. E aí, quando a pessoa emagreceu muito rápido, às vezes ela fez ações tão drásticas, ela mudou tanto na vida dela ali, a alimentação ou atividade física, que ela não consegue manter aquelas ações. Ela não faz a manutenção daquele peso, daquele tratamento. Então, a gente precisa, né, desenvolver esse olhar
para entender se o paciente está na pré-contemplação, na contemplação, na preparação, ou se ele está no momento de ação. A gente tem que ir preparando, a gente tem que ir criando essa contemplação para que ele realmente entre no período de ação, que ele haja para fazer efeito o tratamento dele. E aí entra coaching, entra terapia comportamental, entra um monte de coisa. Tipos de dieta, né? De períodos, de composição, a gente vai ter vários nomes diferentes para as dietas. Dieta detox, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta Ayurveda, dieta Food Spring Program, um monte. Nutrição funcional, vai ter um monte de nomes. Mas para emagrecer, todas elas precisam gerar déficit nutricional, déficit calórico. Precisam comer menos do que gasta. Para isso, o paciente tem que aceitar a fase de ação. Ele não pode estar nas fases anteriores, ação e manutenção, certo? Posso gerar um consumo menor, limitando as vezes que o paciente vai comer. Você vai comer só uma vez por dia, jejum intermitente. Você não vai comer nada de carboidrato. Eu tirei uma parte da alimentação dele. Vai comer menos, provavelmente vai comer menos calorias. E assim vai. Posso fazer um programa de gamificação. Olha, se você correr 3 vezes essa semana, você pode comer um chocolate no fim de semana. Posso fazer prêmios, né? Metas e prêmios. Independente da estratégia que use, tem que chegar num gasto calórico, tem que chegar num consumo de energia menor do que o gasto. Ou aumenta o gasto, ou diminui o consumo, equilibra e diminui um pouquinho e vai seguindo assim durante um período. Mas tem que gerar esse déficit, né? Então, não é exatamente qual estratégia funciona, né? Todas elas funcionam, mas o paciente tem que aceitar, tem que estar na fase de ação e tem que conhecer os alimentos para gerar déficit. Tem que estar em déficit para emagrecer. Mas, pessoal, eu tenho um peso muito grande, né? Eu tô com obesidade aí grau 2, grau 3. Quanto tempo vai levar? Aí talvez tenha que entrar em cirurgia. A gente vai falar já já. Proteína, né? As dietas da moda, elas fazem muito da moda agora, né? Há 10 anos atrás era outra moda, era outra coisa, tá? A moda agora é tirar o carboidrato, reduzir ao máximo o carboidrato e aumentar bastante proteína. Proteína por si só, comer bastante carne, bastante leite, bastante soja, não gera músculo. O que gera músculo é exercício. É exigir do corpo que ele trabalhe. Isso gera músculo. Aumenta a massa muscular, aumenta a tônus muscular, aumenta gasto energético. Quanto mais músculo, maior o gasto energético, mais livre vai ser a sua dieta, mesmo para emagrecer, tá? Mas só comer proteína não aumenta gasto. O que aumenta gasto é exercício. Aumenta tanto aqui no gasto imediato, no momento que você está fazendo o exercício, você está gastando caloria, quanto traz alterações para o seu corpo, adaptações que vão fazer o seu gasto dormindo, o seu gasto descansando, aumentar. Quanto maior o músculo, quanto mais massa muscular, mais você gasta. Quanto melhor o tônus muscular, a pessoa não quer ficar muito musculoso, muito musculosa. Quanto melhor o tônus muscular, quanto mais durinho é o músculo, mesmo sem aparecer volume, quanto mais durinho, mais gasta. Os hormônios que você libera durante a atividade física, as adaptações, isso aumenta gasto energético. Então, é muito difícil emagrecer sem atividade física. Professor, eu tenho problema no joelho e tenho problema na coluna, não consigo fazer exercício. O médico proibiu todos os exercícios? Não, ele falou que exercício leve. Então, faz o exercício leve que o médico deixou. É o melhor para a sua saúde. Ah, mas eu não quero. Se a gente for controlar só na dieta, vai ser puxado.
vai ser uma dieta um pouco restrita. Você não vai ter uma liberdade grande de escolha, certo? Tinha o pai de uma colega minha que ele tinha realmente um problema muito grave de joelhos e de coluna. E o médico autorizou apenas exercício dentro d'água e flutuante. Ele não podia nem ficar dentro da piscina pulando assim com os tornozelos. Ele tinha que ficar flutuando, boiando, e ele fazia os exercícios boiando. Fazia a movimentação boiando para não ter impacto nas articulações. Nem na coluna, nos discos epifisários, nem nos joelhos e tornozelos. Mas tinha um exercício que ele podia fazer e ele fazia todos os dias, 1 hora e meia de fisioterapia dentro da piscina, boiando. Já era um gasto energético a mais. Dentro d'água a gente gasta mais energia do que fora. A resistência da água nos obriga a gastar mais energia. Para quem mora no litoral é mais fácil tentar fazer exercício dentro d'água ali na praia, gratuito, né? Nem precisa pagar piscina da academia. Hipertrofia, né, ganho de massa magra, não acontece só com ingestão de proteína. Existe algumas substâncias que podem ajudar? Existe. Aquelas que a gente chama de bomba na academia, né, que são hormônios, principalmente a testosterona. Testosterona, hormônio masculino, estrogênio, hormônio feminino. Principalmente a testosterona, ela aumenta a massa magra num nível absurdo. Você começa a utilizar, faz um pouquinho de exercício, não pode não fazer nada de exercício também, só injetar testosterona e ficar sentado no sofá não ganha músculo. Mas você começa a usar testosterona e faz um pouquinho de exercício, já ganha muita massa magra. E essa massa magra ajuda a emagrecer, né? A testosterona faz emagrecer? Não. A testosterona faz ganhar massa magra e faz emagrecer. No Brasil pode usar? Não. No Brasil, o uso de hormônios, né, de aumento de massa muscular, GH também, hormônio do crescimento, faz ganho de massa muscular, não são usados para emagrecimento, tá? Caso o endócrino avalie que o seu nível de testosterona, o seu nível de estrogênio, seus níveis hormonais estão desregulados, ele pode prescrever para regulação. Outros países têm alguns tratamentos que usam hormônios de ganho de massa magra, GH, testosterona, etc., para aumentar a massa magra e ajudar no emagrecimento saudável. Tá? No Brasil, não, tem que ser o endócrino equilibrar hormônios. Exercício e obesidade. Tem que ter autorização médica. É perigoso para um obeso grau 3, que não faz nada. Amanhã eu vou começar a correr. É perigoso, força o coração, força as artérias, pressão alta, tal. Rins, força articulações. Então, precisa da avaliação médica. Se você for numa academia, a academia não pediu o seu laudo médico, ali, a autorização médica para você começar a fazer academia, já começa a desconfiar, porque a academia era para pedir sua liberação médica, seu atestado de saúde. Se o médico autorizou, você vai fazer de acordo com o que o médico autorizou e o educador físico indicou. Não é o Nutri que entra nessa área. Mas a gente entende um pouco disso, vou passar para vocês. O exercício físico de alta intensidade, exercício que você fica ofegante, gasta bastante carboidratos. Se você está indo para a academia ou acabou de voltar da academia, consumir carboidratos é esse horário, tá? Eu quero comer pizza. Come antes de ir para a academia. Seria o melhor horário, porque na hora que você vai fazer a academia, você vai gastar carboidrato, exatamente o que tinha na massa da pizza. Quando a gente faz exercícios leves, caminhada, ou quando você está descansando, você está aí agora sentado assistindo uma videoaula, você está gastando bastante gordura, tá? Quanto mais músculo você tiver, quanto mais massa magra você tiver, mais gordura vai consumir. Depende do seu peso, sua altura, sua massa magra. Tendo esse conhecimento de gasto, qual combustível o seu corpo gasta, a gente consegue programar os lanches em horários, uns lanches mais livres, né? Quero comer doce, quero comer massa, consigo programar em horários que ele não vai ter um efeito tão grande para ganho de gordura, tá?
Consigo aumentar o meu gasto energético com alimentos? Muito pouquinho. 3%, 5% no máximo. A pimenta, o guaraná, a cafeína, tem um monte de alimentos que a gente pode chamar de termogênicos. Ele aumenta o seu gasto calórico em 3 a 5%. Você não vai comer um monte de pimenta, sentar no sofá, assistir TV, sentar na cama, assistir um Netflix e emagrecer, porque comeu um monte de pimenta. Tá? Não vai. Ele aumenta 5 a 10%. Então, pode usar? Pode, ver aí com o nutricionista, ele vai orientar. Os pacientes vão perguntar para vocês, o café realmente é termogênico? É, mas ele não faz você emagrecer num nível saudável, num nível de tirar você de uma obesidade e botar num peso saudável. Ele dá uma ajudinha. Quanto é de ajudinha? 5%. Ok? Exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos, exercícios de força e de duração, de resistência, são o que mais aumentam o gasto energético. Ah, mas aí eu vou ter que fazer exercício? Ah, mas eu não quero. Então a sua dieta vai ser bem restrita. Não vai ter uma liberdade tão grande. Muda o tipo de massa muscular, o tipo de fibra, aumenta gasto energético. Exercício. Nenhum termogênico faz isso. Nenhum alimento tem esse poder. Só exercício. Exercício a longo prazo. Não é fazer exercício uma vez. Uma semana de academia não mudou ainda. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, muda a composição corporal e aí aquele gasto dormindo é maior, o gasto durante o exercício conta e você vai ter uma liberdade de escolha alimentar maior, certo? Pode fazer exercício todo mundo. Se o médico liberou, pode. Sou atleta, faço exercício, nunca vou ser obeso? Pode acontecer. Lembra que eu falei algumas condições genéticas são muito fortes? Alguns problemas hormonais são muito fortes. Então, tem pessoas que realmente estão fazendo um nível de esforço considerável, elas estão fazendo uma dieta regulada, elas estão fazendo atividade física regular. Aqui tem exemplos de atletas, né? Não o surfista ali em cima, mas aqui embaixo temos atletas profissionais, medalhistas, né? Campeões, que acabam chegando numa obesidade. Por quê? Porque não fez dieta, que não fez exercício? Não. Algumas condições hormonais ou genéticas, certo? Aqui no caso foi hipotiroidismo. Não tenho tempo. Existem alguns tipos de treinamento. Isso aqui, de novo, é com o educador físico, né? Se o médico liberou, o educador físico orienta. Mas existem alguns tipos de treinamentos que não demora 20 minutos, né? Você faz antes de tomar banho. Você vai, fiz o exercício, vou tomar banho, né? Não demora tanto, você consegue planejar uma atividade física dependendo do seu nível de interesse. Aquela fase de contemplação, pré-contemplação, de ação, depende do seu nível de interesse, né? E tem estudos, né? Aqui é da própria diretriz da ABESO, mostrando melhora da condição de saúde, não só de peso, de saúde, por exemplo, desse tipo de exercício de alta intensidade e baixa duração. Cirurgia, né? Estamos finalizando a aula, desculpem, né? Tá longa, mas vamos lá. Cirurgias é a solução? Sim, para muita gente. Seria muito difícil, você vai ter um nível de exigência, de comprometimento com o tratamento para voltar de uma obesidade mórbida, de uma obesidade grau 2 até um nível saudável, um nível eutrófico. Você vai ter um nível de comprometimento de medalhista olímpico. Sabe? Pensa o trabalho que o cara tem para chegar em faixa preta de karatê, para chegar a ganhar uma medalha no remo, na luta, no futebol, uma medalha olímpica. É esse o nível de esforço que eu tenho que ter do paciente, de comprometimento do paciente voltar de uma obesidade mórbida, uma obesidade grau 3, para um peso saudável, um peso de IMC 25, 20. Então, alguns não dá para esperar. A saúde dele está em risco quando ele está em obesidade alta. Então, alguns
procedimentos, alguns pacientes, vai ter indicação, sim, de cirurgia. Algumas cirurgias cortam, outras grampeiam, né, costuram, e outras preenchem. Né, eu posso colocar um balão, eu não, o médico, né? Vai colocar um balão dentro do estômago, vai ocupar espaço e a pessoa não consegue comer. Opa, não consegue comer grande quantidade, come menos do que gasta, vai emagrecer. Ou então diminui o tamanho do estômago, o estômago fica bem pequenininho, come menos do que gasta, vai emagrecer. Nesse tipo de cirurgia, o corpo da pessoa vai consumir o excesso de gordura, vai virar energia e vai ser gasta, vai consumir o excesso de gordura até ele voltar num peso mais saudável, ok? É seguro? Se você fizer com profissionais autorizados, gabaritados, sim. Se você inventar de fazer uma cirurgia no quarto de hotel ou no fundo da casa da pessoa, né, o risco é enorme. Então, foi feito, pesquisa o médico, pesquisa lá o CRN dele, ele tem licença, tem diploma, tem o anestesista, tem licença, tem diploma, ok, é seguro. É melhor, é mais seguro, é melhor para a saúde do paciente do que permanecer com obesidade mórbida durante 10 anos, por exemplo. Então, é melhor fazer a cirurgia. Tipo de cirurgia, né? Vai ter, as principais é aquelas ali da imagem. Ou coloca um balão lá dentro, ou faz um corte, principalmente essa aqui do meio, ó, esse corte onde preserva a base do estômago, o corpo do estômago e a entrada. Antigamente fazia assim, ó, bem na entrada do estômago, já cortava tudo e ligava com o intestino. Esse primeiro desenho aí, ó. Cortava aqui, ligava direto no intestino e deixava o estômago ali só para produzir suco gástrico. Mas o alimento vinha do esôfago praticamente para o intestino. Dava vários problemas, não tinha efeitos colaterais não muito legais aí. E aí agora, hoje em dia, a mais feita é essa que preserva uma parte do estômago aqui que tem o fundo do estômago, a entrada do estômago, e passa para o intestino de forma mais natural do que do esôfago direto para o intestino. Tá? Essa é a que dá mais resultado, o resultado mais duradouro e rápido, mas ela é invasiva, né? Você tem que cortar o paciente lá dentro e fazer os procedimentos. O do balão é menos invasivo, mas tem um efeito de perda de volume, de perda de peso menor. Lipoaspiração não é uma cirurgia para tratamento de obesidade, não é considerado na área médica. Fiz uma lipo porque eu estava com obesidade e para minha saúde foi indicado uma lipo, né? Ou uma criolipólise, qualquer outra cirurgia nesse sentido. Mas, sim, traz efeitos benéficos para a saúde quando você retira a gordura. Qual que é a diferença? Na cirurgia bariátrica, o seu corpo vai gastar, vai consumir aquela gordura que estava em excesso. Agora, na lipo, você vai retirar literalmente essa gordura. Você não vai ter que gastar ela vai ser retirada. Também pode ser a cirurgia estética ali, né? Ali onde está tracejado, em vez do médico enfiar um tubinho e sugar a gordura, ele vem com o bisturi e arranca uma lasca, né? Arranca uma manta de gordura dali. Pele, gordura, tudo. Faz lá o ponto bem bonitinho, fica uma cicatriz pequena, né? Uma linhazinha de cicatriz. O cirurgião plástico, o Brasil tem excelentes, é uma referência em cirurgia plástica. Fica bem feito. E aí você retirou um pedaço, retirou 1, 2, 3, 4, 5, 7 quilos de gordura do paciente. Isso vai ter efeitos benéficos para a saúde, sim. A complicação ali, o risco, é a operação. A operação é um risco, como qualquer outra operação, de nariz, de qualquer outra. Mas tem resultado benéfico para a saúde? Sim. Eu não sou contra, sou a favor que o paciente que puder, né, faça ou que esteja indicado, né, acima de obesidade grau 2, com comorbidades, com diabetes, com hipertensão, com colesterol, o risco para a saúde dele já começa a aumentar muito, ou grau 3. Aí, procedimentos cirúrgicos são indicados, sim.
Medicamentos inibidores de apetite, tem efeito? Tem. Comprovado? Tem. É para todo mundo? Não. Precisa de acompanhamento médico. Não tomem nenhum deles sem a orientação do médico. Por quê? Porque eles têm efeito colateral, muito efeito colateral. E eles perdem a função depois de um tempo. Ele não vai ter o mesmo efeito durante 6 meses, durante um ano. E se você não mudou o seu padrão alimentar, o seu padrão de estilo de vida, ele vai acabar o efeito, vai parar de fazer efeito e você vai voltar a engordar e talvez pior ainda, tá? Só para vocês terem ideia, sibutramina é um dos remédios, tal. Olha aqui, olha os remédios. Registrado, tal, tal, tal. Olha isso aqui. Deixa eu chegar lá onde eu quero chegar. Aqui. Anfepramona, 341 reações adversas registradas em estudos científicos. 602 para o fentoprex, 111 para o manzidol. Anfepramona começou a ser utilizada em 97, vendida nos Estados Unidos, não aprovada na Europa. Não aprovado na Europa. Fenproprex foi proibido na Europa. Manizol está não aprovado nos Estados Unidos e não está disponível na Europa. E no Brasil, pode. Será que é seguro? Será que tem efeito? Tem efeito, eles funcionam, mas eles têm riscos que superam os benefícios, segundo a União Europeia, segundo os Estados Unidos, mas alguns são liberados no Brasil, tá? Então, muito cuidado em querer basear o tratamento da obesidade em medicamentos. Tem alguns outros que fazem efeito? Tem, está em estudo. O seu médico, ele vai se responsabilizar por essa prescrição. Então, só faz uso se o médico prescrever. Porque se der qualquer complicação, qualquer problema, você tem a quem recorrer, né? A quem, em último caso, processar, né? Você cometeu um erro em mim, eu preciso de uma retratação disso. Já falei para vocês, já mostrei esse slide. Algumas dessas substâncias que são usadas como remédios para emagrecer, eles têm famílias químicas de drogas pesadas. Olha esse nome aqui, ó. Proopiomelanocortina. Hormônio estimulador de melancortina, cadê? Transcrito regulado por cocaína e anfetamina. Isso é o nome da substância que vai agir no cérebro. Transcrito regulado por cocaína e anfetaminas. Proopiomelanocortina. Ele é da família do ópio, a outra é da família das cocaínas, das anfetaminas. Então, tem riscos. Tem alguns medicamentos que são usados para outros fins que acabam melhorando, acabam tendo efeitos de redução de peso. Alguns que são usados no diabetes, que tem efeito nesse GLP-1, é um hormônio que age ali no glucagon e na insulina, causando saciedade. E aí tem um efeito de consumo menor de alimentos e também de liberação do metabolismo. O seu corpo gasta mais. E aí vai ter efeito de emagrecimento, certo? Aqui da testosterona que eu falei, nossa, o professor falou da testosterona, agora eu sei que a testosterona ela aumenta a massa magra e ajuda a emagrecer. Sim, mas não é usado no Brasil para emagrecer. É arriscado, ok? Não deve ser usado para quem tem uma produção normal, só é para usar quem tem baixa produção. Mas realmente chega uma certa idade que pode baixar a produção de testosterona e haver a necessidade de uma reposição. O governo, né, não estou falando do governo atual, ou do passado, ou do mais passado, né, fora qual político que está lá em cima, o governo brasileiro, né, o Ministério da Saúde, a Política Nacional de Alimentação, né, a gente tem passos, a gente tem ações
para combater a obesidade. A obesidade é um problema de saúde pública, tá? Muitas pessoas ficam doentes em função desse excesso de peso. O governo faz sua parte de alguma forma. Ele tem as publicações para orientar os profissionais, ele capacita profissionais para conversar com a população. Vocês estão numa escola pública, num curso público, tentando capacitar profissionais para que converse com a população, para tirar dúvidas, para que haja essa intervenção na população. Também questão de leis, né, de regulamentação de merenda, de regulamentação de cantinas, de rotulagem, que vocês estão vendo com a Procarol, de deixar mais claro no rótulo quais são a composição daqueles alimentos. O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira é uma das publicações que tiveram, assim, grande referência, grande impacto, né, lá fora, foi muito elogiado, né, porque encarou a alimentação de uma forma mais completa, não só esse alimento pode, esse não pode. Olha quanta coisa, olha, coma com uma boa companhia, compartilhe conhecimentos culinários, faça compras em locais que ofereçam alimentos mais saudáveis. Então, esse Guia Alimentar da População Brasileira foi um esforço grande da área da nutrição, buscando essa melhora, informar melhor a população. Mas a gente precisa dos profissionais, vocês, nutricionistas, médicos, enfermeiros, transmitindo esse conteúdo. A população não absorve ele sozinho. Temos também um bom sistema de vigilância nutricional, é mal alimentado, mas o sistema em si também é elogiado, onde a gente consegue cruzar dados de alimentação dos pacientes com dados de peso, tem um acompanhamento a longo prazo, a gente pesa muitas crianças, a gente faz essa avaliação, esse comparativo, certo? Então, o governo faz um pouco da sua parte. A minha opinião, ele não faz muito, deveria fazer mais, já que é um problema tão grande, já que é uma complicação de saúde tão grande. O CRN, o CFN poderiam agir mais, na minha opinião, né? Depois eu vou até perguntar a opinião de vocês. Mas quanto à obesidade, tem muita tentativa de solução rápida ou solução que é bom para todo mundo. Jejum intermitente é bom para todo mundo. Cortar carboidrato é bom para todo mundo. Não, cada paciente é único e a gente tem que ver se essa estratégia encaixa bem com aquele paciente. É um trabalho de formiguinha com cada um deles. Mas uma coisa que o técnico pode ajudar demais é ajudar o paciente a conhecer os alimentos. É a base de todos os tratamentos, conhecer os alimentos. Certo? Perguntas para agora? Deixa eu ver aqui no chat. Tá gravadinha a aula, eu vou postar lá para vocês no grupo também. E certo. Deixa eu ver. Ok, senhores, eu vou encerrar aqui a gravação então, porque ela já está bem longa, mas eu continuo aí disponível no WhatsApp ou aqui no próprio grupo, se vocês quiserem fazer perguntas. Vou postar aqui no grupo e lá no grupo do WhatsApp o link para o questionário, que agora vocês já conseguem responder ele completinho. E aí na outra quarta, não amanhã a gente vai ter aula de colesterol. Na outra quarta, a gente corrige esse questionário. Certo? Muito obrigado, vou encerrar. Encerrei.